Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Justino Marte, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, estamos aqui no pé da página 49 do livro do Paulo de Tarso, a biografia de São Paulo, escrito pelo padre Joseph Rosner. Estamos aqui acompanhando Paulo no caminho de Damasco e prestes a presenciar, né, a grande experiência mística da vida dele. Finalmente, estendeu-se diante dele o verde oásis formado pela planície de Damasco, irrigada pelas águas cristalinas do Barada e do Farfar. A bela cidade, com seu colar de romãs, palmeiras e mirtos, jazia adormecida sob os raios ardentes do sol do meio-dia. Os olhos de Saulo começam a doer-lhe, apesar do véu colorido que lhe cobria a cabeça. Não fora assim que Moisés vira estremecer o ar sobre a sarça ardente, para só depois perceber que toda a sarça estava queimando? Foi então que se deu o inaudito, o que ninguém poderá explicar. No céu relampejou um súbito clarão de luz. Os cavalos empinaram-se, desviando-se para o lado. Ouviu-se um ruído metálico e Saulo jazia com a face por terra. O círculo de chamas fechou-se sobre ele e na fulgurante aparição pôde vislumbrar um rosto como de um homem celeste. 1 Coríntios 15, 48. Enquanto um olhar grave e sério, nobre e terno, pousava sobre ele. Sobre esse olhar deslumbrante, percebeu que toda a sua resistência se desfazia. A seguir, uma voz falou-lhe, na sagrada língua dos seus antepassados. Atos 26, 14. Com tanta suavidade, como o brando murmúrio do vento, que Elias, o fervoroso adepto de Javé, ouvira no monte Horebe, quando Deus lhe ordenara que partisse para Damasco. 1 Reis 19, 12, 15. Com um doloroso lamento, Saulo ouviu chamá-lo 2 vezes pelo seu nome. Saulo, Saulo, por que me persegues? De repente, num relâmpago de compreensão superior, a verdade se lhe impôs. A minha causa está perdida. Estevão tinha razão. Cristo vive.
é de admirar que vacilasse ao choque de tal revelação? Não sabemos quanto tempo demorou a formular a sua pergunta, que não revela dúvida, mas um assombro sem limites. Quem és tu, Senhor? E recebeu a resposta salvadora. Eu sou Jesus. Seguida da delicada censura: a quem tu persegues. Nesse momento, a face transfigurada de Cristo apareceu-lhe coberta de sangue e feridas e sulcada por linhas rubras. O sangue dos mártires que São Paulo havia derramado corria dessa face gota a gota. Foi o momento de uma nova revelação, a do misterioso corpo místico de Cristo, que sofre nos seus membros. Aqui é muito interessante o modo com que Nosso Senhor se refere à perseguição de Paulo, né? Nosso Senhor não diz para Paulo que ele perseguia os fiéis cristãos. Não é? Ele não chamou a atenção do Paulo porque ele perseguia os seguidores dele. Mas a expressão foi porque me persegues, né? Então aqui, e é por isso que a revelação também é do corpo místico, né? Que é que nós somos parte de Nosso Senhor Jesus Cristo. A perseguição a nós é uma perseguição direta de Nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso sofrimento é um sofrimento direto de Nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue dos mártires corre na face de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Brotou então das ocultas profundezas do seu ser uma fonte, cujas águas inundaram a sua alma de uma torrente de luz na qual resplandecia, abre aspas, o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4, 6. Nascera para a luz da fé. Era a vitória das forças misteriosas que lhe corroíam o ser. A irrupção de uma nova vida. A entrada no mundo superior. A ruptura da crosta seca que lhe recobria o coração. Era a capitulação total do espírito e da vontade, da terrível cidadela que se erguera contra Deus. Doravante, todos os seus pensamentos estarão submetidos a um único desejo: a obediência a Jesus Cristo. Saulo nunca duvidará desse milagre que acabava de inflamar a sua alma, infundindo nela a inabalável certeza de ter realmente contemplado o ressuscitado e falado com ele. Mas Saulo, e isso aqui é importantíssimo, Saulo renasce igual a si mesmo,
com as mesmas qualidades que sempre possuíra. Não é um sonhador, não é um pálido Hamlet, desprovido de ideias vigorosas, mas um homem de ação. Senhor, que queres que eu faça? Tinha defendido a sua fortaleza como um herói, mas agora, ao reconhecer que o seu zelo estivera baseado no erro, decide-se imediatamente a entrar ao serviço do vencedor. Nem um lamento acerca da sua vida passada, nem um grito de desespero, mas somente ação. O desejo de aprender desde o começo o contrário do que tinha aprendido. Isso é uma coisa muito interessante, né, em Paulo. Ao contrário de Judas, né, que se desesperou, Judas Iscariotes, né? São Paulo nunca, e principalmente nesse momento, né, ele não se lamentou de nada. Ele não se censurou por nada. Ele só queria entrar de novo na ação do lado certo, né? Aquilo que Inácio de Loyola só ousará exigir dos seus discípulos depois de 30 dias de exercícios espirituais, a generosa entrega de si mesmo ao enérgico Sushipe. Recebe, Senhor, toda a minha liberdade. Essa entrega consuma de um momento para o outro este homem de vontade de ferro. Senhor, arranca-me de mim próprio e entrega-me a ti. Quero ser teu servo e teu escravo. Servo e escravo, assim assinará no futuro todas as suas cartas. O caçador celeste prendera-o e sujeitara-o, como se domam os cavalos selvagens das pradarias que de repente se tornam definitivamente dóceis à menor pressão do cavaleiro. Quando Saulo se levantou do chão, era fiel vassalo de Cristo para sempre. Então, aqui está uma descrição belíssima, né, de como a graça de Deus aprimora a natureza, né? Ela não tira nada da natureza. A graça apenas aprimora, né? Tudo que Paulo, o Paulo, homem natural, com todas as suas habilidades, era antes da queda do cavalo, ele era depois da queda do cavalo. O mesmo homem, o homem de ação, o homem que se entrega totalmente à sua missão, né? Esse era Paulo antes e depois da queda do cavalo, né? Agora, depois da queda, com sua natureza aprimorada pela graça, né? Da bondade
com que Cristo se compadeceu dele, Paulo recebeu a maior lição da teologia cristã. A maior lição da teologia cristã. De nada valem o querer e o correr do homem. A única coisa que importa é a misericórdia de Deus. Romanos 9, 16. A Aline pergunta assim: a expressão da alma ser um cavalo indomável vem de São Paulo? Não, vem do padre Joseph Rosner. Porque Paulo era assim, né? Ele era um animal indomável, né? Só que foi dominado por Nosso Senhor, né? A aparição de Cristo ressuscitado não foi somente a revelação externa de que Jesus era o Messias. Mostrou-lhe também o erro em que estivera, a sua enorme impotência moral e o seu extravio religioso, e permitiu-lhe compreender que Cristo é o Salvador dos pecadores, aquele que nos livra do mal e do afastamento de Deus, o reconciliador que nos aproxima de Deus pelo seu sangue. Efésios 2:13. Se o ressuscitado não lhe tivesse aparecido, Saulo nunca teria conseguido entender o escândalo da cruz. Esta sim é uma expressão de São Paulo. De tal forma, o seu espírito se impregnara do preconceito judaico sobre a ignomínia do madeiro, né? Aquela coisa que o Messias nunca poderia ter sido crucificado, né? E porque Jesus tinha sido crucificado, ele não seria o Messias, né? O escândalo da cruz. Só a ressurreição podia vencer esse escândalo, como acontecera com os outros discípulos. O fato de Cristo ressuscitado lhe ter aparecido, não como imagem do castigo e da vingança, mas com a face iluminada pela bondade e pela misericórdia, aqui a carta a Tito, capítulo 3, versículo 5, provou-lhe de maneira ineludível que a cólera de Deus se transformara em amor graças ao crucificado, que verdadeiramente ele era o Cordeiro de Deus, anunciado pelos profetas. Veja, com a aparição do nosso Jesus Cristo, e com o conhecimento que Paulo tinha das Escrituras, tudo se organizou na cabeça do Paulo num instante. Não demorou tempo para isso se organizar. Porque ele conhecia todas as profecias do Messias. Né? E com essa graça que ele recebeu, ele entendeu tudo imediatamente. E tudo ficou claro na cabeça dele. Imediatamente. Hoje a gente diria que caiu todas as fichas, né? Certinho na cabeça dele. Paulo não precisava mais de explicação nenhuma.
Da hora de Damasco até a ardente profissão de fé, que proclama a glória da cruz na epístola aos Gálatas 6,14, e ao hino à cruz que encontramos na epístola aos Filipenses 2,8, vai apenas um passo. Isso que eu falei, né? Estava tudo já na cabeça dele, tudo imediatamente tudo se transformou, né? E todas as cartas de Paulo estavam prontas em potência na cabeça dele. Só faltava escrevê-las ao longo do tempo, né? Atualizar ao longo do tempo tudo que ele compreendeu, né? E a vida dele a partir daí foi uma atualização no tempo, né? De tudo que ele compreendeu, né? Toda a sua ação também, né? A cruz torna-se agora sinal de salvação. O escândalo transforma-se em força divina. A lamentável derrota no mais significativo ato de obediência, do qual nasce a glória definitiva. Surge um mundo novo. Tudo o que o judeu negava passa a ser afirmado. Tudo o que tinha valor para ele passa a ser considerado esterco. Filipenses 3:7. A cruz faz-se símbolo da união entre o céu e a terra. E o ponto de contato é o centro no qual se encontra Cristo. E é daí que toda a igreja vai tirar essa sua ideia e essa sua doutrina e a sua verdade. Tudo gira, né, em torno da cruz. E toda a civilização posterior girará em torno da cruz. Em torno da cruz de Nosso Senhor. A missa gira em torno da cruz de Nosso Senhor. Né? O breviário da igreja gira em torno da cruz de Nosso Senhor. Nossas orações diárias giram em torno da cruz de Nosso Senhor. Né? Não, foi depois. Foi depois, Aline. Que pergunta, nesse momento Saulo viu o terceiro céu? Não, foi depois. Ele não parou de ter experiências místicas, né? Não tão impactantes quanto essa, né? Diante de um processo de conversão tão repentino, fracassa toda a psicologia. É impossível iluminar por dentro este grande acontecimento. É uma morte mística que se dá numa mística noite da alma, tão misteriosa como uma vida nova no seio materno, e que é realmente, no mais verdadeiro sentido, um segundo nascimento. Depois, né, a igreja vai entendendo ao longo dos séculos, né, as experiências místicas, né, e vai descrevendo, ou vai podendo entender minimamente, né, o que aconteceu com São Paulo. Então, e é o que o padre Rosner está tentando fazer aqui com a gente, né? Assim o sentiu o próprio Paulo. Aludem ao caráter súbito desse acontecimento as suas estranhas palavras. Olha que coisa.
abre aspas, por fim, apareceu-me também a mim como a um aborto. 1 Coríntios 15, 8. Não se pode dizer mais em menos palavras. Com grande acerto diz a esse respeito um autor dramático. Pode o homem falar do seu próprio nascimento? Aqui é interessante, né, porque tomando essa revelação mística de Paulo, né, como um nascimento, né, Paulo teria então presenciado o seu próprio nascimento, né? E aqui é a expressão que ele usa, né? Como a um aborto. A crítica fez os mais desesperados esforços para explicar o acontecimento de Damasco como mera visão de um homem débil e histérico. Admitia que essa visão fosse misteriosa, mas negava que fosse milagrosa. Como resposta, basta lembrar que Paulo, certamente a pessoa mais autorizada a informar-nos sobre essa experiência, se refere a ela 5 vezes nas suas cartas, afirmando que foi realizada por Deus, que foi uma revelação de Cristo vivo, uma tomada de posse da sua pessoa por Cristo, uma aparição e até a última manifestação visível do ressuscitado, claramente distinta das visões que ele mesmo haveria de experimentar mais tarde. Como eu disse, as visões místicas de Paulo continuaram, né? Mas essa teve um caráter completamente diferente das outras, né? E aqui tem onde aparecem nas cartas, né, essas expressões, né, 1 Coríntios 15, 5, 8, 2 Coríntios 12, 1, 6. Além disso, Paulo não era um neurótico, como prova a incrível atividade que exerceu durante 30 anos. Se alguma vez um homem esteve dotado de bom senso e espírito prático, esse homem foi Paulo. Se alguma vez um homem esteve seguro da sua causa e por ela ofereceu a vida, esse homem foi Paulo. Se no plano natural tudo se desenvolve segundo determinadas leis psíquicas, se toda a iniciativa pressupõe um determinado estado de alma, sem o qual só há ímpetos sem duração nem persistência, então a espontaneidade e a inquebrantável continuidade da conversão de Paulo constituem as provas mais ineludíveis da origem sobrenatural dessa transformação. Quanto ao mais, temos de conformar-nos com os segredos de Deus, com que os segredos de Deus pertençam somente a Ele e ao agraciado. Não podemos penetrar, né, nas profundezas da consciência de Paulo, infelizmente, né, ou até felizmente. Mas tudo externamente demonstra que Paulo não era um homem neurótico, né? Aliás, seria falso pretender fazer derivar
toda a vida interior de São Paulo da experiência de Damasco, como se essa não tivesse tido outra finalidade senão despertar a enorme potência espiritual da qual nasceria mais tarde toda a teologia paulina. Paulo também adquiriu grandes conhecimentos nas suas disputas com Estevão e com os helenistas, nos interrogatórios a que submeteu os perseguidos e na sua posterior convivência com a comunidade de Damasco e com os discípulos de Jerusalém. O próprio Jesus recomendou-lhe que estudasse a tradição por intermédio de Ananias e mais tarde concedeu-lhe novas comunicações sobrenaturais. Atos 26:16. Então, a experiência de Damasco, né, por mais extraordinária que tenha sido, ela foi seguida de outras experiências, né? Ela foi completando a obra da graça em São Paulo. Com efeito, Paulo teve diversas revelações em forma de visão, nas quais lhe foram comunicadas verdades, como a ressurreição dos mortos e a parousia de Cristo, bem como os acontecimentos relacionados com a sua vinda. Com essa vinda, né, a segunda vinda, a parousia, né? 1 Tessalonicenses 4, 15, 17, 1 Coríntios 15, 51, 53. Em todo caso, há 4 grandes temas na teologia paulina que evidentemente estão ligadas ao conhecimento da estrada de Damasco. 4 pontos, né? Primeiro ponto, o ressuscitado é o Messias e todas as profecias se realizaram na sua pessoa. Segundo, Cristo é Deus, certeza absolutamente alheia aos judeus da época, que não conseguiram identificar a imagem que formavam do Messias com Jesus de Nazaré, nem admitir que o crucificado fosse o Filho do Deus eterno, glorificado e pré-existente. Terceiro, a união mística de Cristo com seus fiéis. Isso ficou claro logo na hora que ele falou para o Paulo: por que me persegues, né? A união mística de Cristo com seus fiéis, como num corpo visível e terreno, expressa por Paulo na fórmula em Jesus Cristo, e que constitui o seu ponto de partida para a compreensão da Igreja. Atos 9, 5, 1 Coríntios 12, 13, Efésios 5, 30. 4. A sua vocação para o apostolado com os gentios. A aparição de Damasco foi a visão do seu chamamento e pode ser comparada às visões da vocação dos grandes profetas. De agora em diante, Paulo não é livre de escolher entre calar-se ou anunciar Cristo. Abre aspas. Porquanto, se eu evangelizar, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9, 16. Então, esses 4 pontos, né? Há, sobretudo, uma certeza, um sentimento que tomou conta da sua alma. Paulo está inteiramente possuído pelo inefável amor de Cristo, que tudo compreende e tudo perdoa. Era lógico que o Senhor, depois da sua ressurreição,
aparecesse a seus amados discípulos, mas que aparecesse a ele um aborto, o seu pior inimigo. 1 Coríntios 15, deve ser 1 Coríntios 15, 7. Mais ainda, que esse terno amor do Senhor, que eu havia amado primeiro e entregado a sua vida por ele, Gálatas 2, 20, o tivesse cercado com seu olhar amoroso durante todos aqueles anos, desde o ventre da sua mãe, Gálatas 1,13. Isso era o que verdadeiramente o subjugava. Esse amor tornou-se desde então a medula e o norte do seu evangelho. Veja a reflexão de Paulo, né? Poxa, mas esse amor que Deus tem por mim deve ser mesmo muito grande, né? Porque, veja, ele podia aparecer para os apóstolos, né? Os discípulos originais dele, né? Por que gastar tempo comigo, que sou seu perseguidor, né? Então ele se sentia numa obrigação infinita com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele percebeu, né, ao tamanho da misericórdia e do amor de Cristo por ele, né? Esta foi a experiência pascal de Saulo. Foi um impressionante combate entre o Criador e a criatura. Deus é um grande caçador e aprecia, sobretudo, as presas mais fortes. Os temperamentos de gigante, como São Cristóvão, parecem ser os que mais o atraem. Diante de Deus, não há possibilidade de fuga. Só resta a angustiosa escolha: ou entregar-se, ou esvair-se em sangue. Os mesmos acontecimentos e debates anímicos podem muito bem terminar num desastre definitivo. A conversão de Saulo não resultou, pois, de fatores históricos ou psicológicos, mas unicamente do impenetrável mistério da graça e da liberdade. Num outro caso, o orgulho humano conduziu esta luta ao desenlace trágico. E aqui ele vai citar Nietzsche, um trecho de Assim Falou Zaratustra. Ó inexplicável, velado, terrível, caçador por trás das nuvens, fulminado por ti, olho irônico que me fitas nas sombras, estou esgotado, vergado, retorcido, atormentado por todas as torturas eternas, ferido por ti, crudelíssimo caçador, desconhecido Deus, vai-te embora. E então ele fugiu, ele próprio, o meu último, meu único companheiro, meu grande inimigo, meu desconhecido, meu carrasco, Deus. Então, essa é uma comparação, né, uma contraposição, né,
da reação de um caçado por Deus, né? Que o rejeita, vai-te embora, né? Com a posição de Paulo, que o acolhe, né? Santo Agostinho, que tinha grande experiência desses combates da alma, alude ao duelo entre Paulo e a graça, dizendo que a graça, né? Abre aspas, ferindo-o, o curava, e matando-o, o vivificava. Fecha aspas. Percutens eum et sanans, occidens et vivificans. Sermão 14. Como a lança sagrada de que nos fala a lenda, que curava as feridas que ela própria abria. Então, eis aqui, né, a descrição, hoje completa, né, do evento, né, na história de Damasco, que completa toda a viagem de Paulo, né, desde a porta de Damasco, quando ele saiu de Jerusalém pela porta de Damasco, até a grande experiência mística, né, do encontro da caça com o caçador, né? Certo? E de onde surge então toda a teologia paulina, né? Todo o fundamento da nossa doutrina, né? Desse homem, né? Que tem esta experiência. Eu pergunto se vocês têm alguma observação, alguma... A Aline fala aqui, de chorar, descobrir que eu mesmo sou meu pior inimigo e mesmo assim ser tão amado. Pois é, Paulo se sentia assim, né? No assombro. Como que ele pode ser tão amado por Deus, né? E ser o menor dos apóstolos, né? Porque ele devia ter aparecido para Pedro, para João, né? Foi aparecer logo para ele, né? Que perseguia. Exemplo pra gente, né? Um exemplo magnífico, né? Magnífico. Mais alguma observação? E a gente vê Nietzsche, acho que também buscava a verdade, mas não queria encontrá-la, né? Engraçado assim. Na verdade, ele colocou Nietzsche aqui como o contraponto de São Paulo, né? Mas ele poderia ter colocado muita gente, né? Nietzsche era a figura mais, digamos, icônica, né? Para ele colocar aqui, porque... Mas essa recusa de Deus, né? É um mistério, na verdade, né? Mas também é uma característica do nosso livre-arbítrio, né? O nosso livre-arbítrio é essa capacidade que nós temos, né? De orientar a nossa vontade para a recusa de Deus, né? Nós vimos acontecer, né? Nós estamos acompanhando lá o curso da Revolução Francesa. Nós vimos uma geração enorme de intelectuais, não é? Dizendo exatamente isso para Deus, né? Vai-te embora.
O mundo moderno todo fala isso a todo tempo, né? Eu não quero, eu não te quero, vai-te embora, né? E Deus respeita muito isso. Deus que é um outro mistério da onipotência de Deus, né? Deus respeita a vontade humana. Ele se afasta, de fato, de quem não o quer, né? É simples assim, né? E isso é a história de toda a tragédia humana, né? Esse afastamento de Deus, né? Que agora é civilizacional, né? Não se trata mais, como nas eras anteriores, né, de um afastamento individual, né? Trata-se agora de um afastamento civilizacional, né? E tem várias características, né, de quem se afasta de Deus, né? Várias. Uma delas, e talvez a mais aparente, a que a gente pode observar mais, é que o homem que se afasta de Deus, ou no nosso caso a civilização que se afasta de Deus, ela se emburrece. Esse ato de vontade tem um efeito muito grande na inteligência, né? As duas potências superiores da alma, né? Vontade e inteligência. Esse ato de afastamento de Deus afeta a inteligência, o intelecto do homem, né? E o homem então cai numa confusão. O grande castigo de Deus para o homem e para a nossa civilização é a confusão. Não há mais nenhuma clareza das coisas, né? Se hoje a gente pode falar de alguma coisa que atinge a todos no mundo, né, é a confusão, a desordem, né, o caos, que é um efeito. Longe de Deus não há nenhum tipo de ordem, né? Não há uma ordem intelectual, não há uma forma de compreensão, não há uma visão clara da realidade, nem uma ordem prática, que é a ordem moral, né? Então, se desarranja o entendimento e a prática do homem. Isso ocorre do ponto de vista individual, como ocorreu com Nietzsche. Mas agora nós estamos vendo que isso também ocorre numa civilização inteira, né, que se afasta de Deus, que não quer aproximação com Ele, né, que não quer a sua graça, que não quer a sua cooperação, não quer que a graça de Deus coopere e aprimore a natureza do homem, né? Então, é isso que acontece. Enfim. Nós estamos, só para registrar, né, nós estamos na página 54, né, no pé da página 54. E vamos seguir Paulo em Damasco agora, quando ele chega, cego, etc., procura o Ananias e alguma outra observação? Hoje é melhor a gente refletir, né, sobre a leitura. Pois é, Juliana, muito bom, né? Bom, Deus lhes pague a
a paciência e a presença aqui, né? Se Deus quiser, amanhã nós continuaremos a leitura aqui na página 54, né? Tá certo? Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Justino Marte, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.